Meus amigos, enquanto o Brasil vai de Venezuela para baixo, a Argentina continua bombando cada vez mais, né? Olá, seja bem-vindo ao canal da Austrius, eu sou Paulo Wesley, analista de investimentos CNPI-T, e vamos comentar sobre essa notícia aqui do Infomoney. A Argentina registra superávit primário pelo 7º mês seguido, e a arrecadação encolhe, olha só que interessante. Resultado primário segue premissa de déficit zero do presidente Javier Milei, mas analistas chamam a atenção para a queda das receitas. A matéria tenta colocar a queda das receitas como algo ruim, porém é justamente o contrário, né? O Milei ele é um libertário, também é a minha linha de pensamento econômico, né? A gente vem da escola austríaca de economia, e justamente essa é a proposta do Milei, redução de tributos, tirando menos dinheiro do bolso da população. Fazendo isso, sobra muito mais dinheiro para a população pagar pelos próprios serviços. Então ele troca um Estado ali paternalista que dava tudo de mão beijada, né, mas cobrava muito mais impostos por isso, para distribuir para meia dúzia de pessoas, fazer aquele assistencialismo barato, como aqui no Brasil acontece. Então o Milei vem com a proposta de trocar isso. Em vez de ficar dando dinheirinho, trocadinho para um e para outro, ele simplesmente reduz os impostos, as pessoas conseguem, com a mesma produtividade, sobrar mais dinheiro no bolso, consumir mais e toda a economia cresce. É simples, é fácil, basta querer. Então a matéria vem dizendo que o governo argentino registrou superávit primário de 1,75 trilhão de pesos, que é aproximadamente 1,27 bilhão de dólares, marcando o 7º mês consecutivo de saldo positivo nas contas públicas em 2025. Detalhe, o Milei assumiu no ano passado. Ele pegou o governo em 2024, foi quando ele começou a presidência dele, e já no segundo ano já está voando a economia argentina, né? Como é bom ter presidente. Esse resultado reforça a meta do presidente Javier Milei de alcançar um déficit zero como âncora fiscal. Outro ponto interessante que a matéria levanta é o seguinte, apesar do superávit primário, o resultado financeiro foi negativo, 168 bilhões de pesos no mês, devido ao pagamento de quase 1,92 trilhão de pesos de juros da dívida. Então, se vocês lembram, os governos anteriores ali dos Kirchners deixaram uma série de calotes, né, uma dívida enorme com uma série de calotes ali ao FMI, a dívida pública da Argentina, e agora o Milei, além de estar reduzindo tributos, reduzindo o tamanho do Estado, crescendo a economia, diminuindo a inflação, ainda está conseguindo pagar a dívida. Olha só que excelente, né? Novamente, como é bom ter presidente. Outra coisa bem interessante que a matéria destaca aqui, eu trago aqui sempre os destaques, né? Eu leio para você para poder comentar. As despesas sociais aumentaram 5,7% em termos reais, mesmo com ajustes fiscais. Ou seja, o que são despesas fiscais? São as ajudas que o governo dá para a população mais carente. Seria, mal comparando, o equivalente a um Bolsa Família aqui do Brasil, tá? Então essas despesas aumentaram. Então toda aquela lorota da esquerda de que o Milei está matando os pobres, de que acabou ali o assistencialismo argentino, não está mais ajudando a população mais pobre, isso tudo é mentira. Ele aumentou só nesse mês 5,7% a quantidade, né, de despesas que vai justamente para essas questões sociais, para essas ajudas sociais. E mesmo reduzindo os impostos, ou seja, ajustando ali, apertando, né, a parte fiscal e ainda assim sobrando dinheiro para ajudar as pessoas mais necessitadas. Outra coisa muito interessante que deveria ser aplicada ao Brasil, e o Milei está fazendo na Argentina, é que ele reduziu os subsídios econômicos em 15,4%, que também foi impulsionado por uma redução de 34% nos subsídios energéticos. Então, da mesma forma que no Brasil a gente tem esse monte de penduricalho de subsídio para um lado e para o outro, para vários setores, lá na Argentina também existia. E o Milei vem reduzindo esses subsídios. Você quer montar um negócio sem subsídio do governo. Se o negócio for ruim, você vai à falência. Não tem que ficar montando nas costas da população inteira para pagar empresário de um setor ou de outro específico, como acontece no Brasil. Então o Milei está cortando subsídios e a economia está prosperando cada vez mais, né? Outro ponto bem interessante, olha só, os pagamentos de pensões subiram 16,7% em termos reais, beneficiados pela desaceleração da inflação.
Então agora, aposentados, pensionistas estão recebendo mais ainda do que estavam anteriormente. E eu não quero apenas comentar a matéria, eu quero trazer para você alguns gráficos aqui bem interessantes, né? Esse primeiro gráfico ele mostra a inflação argentina desde dezembro de 2023. Então ele vem mostrando aqui mês a mês toda essa redução aqui da inflação. Então lembra, o Milei ele começou ali no início de 2024 e de lá para cá nós tínhamos uma inflação na Argentina de 25%, que rapidamente foi controlada no primeiro semestre do governo Milei, né, e de lá para cá permanece abaixo de 5% e cada vez reduzindo mais ainda, num patamar muito aceitável, muito abaixo do que já foi um dia lá na Argentina. O histórico da Argentina sempre foi de inflação, recentemente, nas últimas décadas, inflação na casa de 2 dígitos. E agora, em 6 meses, o Milei conseguiu colocar abaixo de 10%, na verdade abaixo de 5%, e cada vez reduzindo mais a inflação. Dá uma olhada nesse gráfico que mostra o PIB da Argentina, a evolução do PIB da Argentina desde 2023, né? Então nós temos aqui em outubro de 2023 um PIB negativo, ou seja, perda ali da economia, perda de valor na economia. Depois aqui começou janeiro e tal, né? Foi o momento ali dos ajustes do Milei, aquele pacote gigantesco de medidas que o Milei implementou logo no início do governo. No primeiro momento trouxe ali, né, uma certa queda no PIB, mas rapidamente a coisa se estagnou e agora já está colhendo ali os frutos desse trabalho, né? Você sabe que em economia as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então uma medida que você toma hoje ela vai ter repercussão, vai surtir efeito daqui a meses ou até anos depois. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Então ele pegou um país quebrado, com PIB lá embaixo, né, negativo aqui, passou um tempo, o primeiro ano ali ajustando e agora colhendo os frutos e o PIB decolando da Argentina. Esse gráfico ele é bem interessante e eu vou fazer uma comparação desse mesmo tipo de gráfico, entre a Argentina e o Brasil recente, para você ter uma ideia. Então aqui é o gráfico do gasto público nacional, ou seja, o quanto de dinheiro o governo torra nas suas bagunças, nas suas baguncinhas aí, né, do dia a dia. Então aqui nós temos desde 1980, né, historicamente, 2004 para cá, por que teve esse crescimento? Quem é que estava no poder nesse período aqui? O pessoal dos Kirchners, né? Primeiro lá o marido, depois a Cristina Kirchner. Esse pessoal que veio aumentando os gastos públicos nesse período. Tivemos essa queda, olha só que interessante, esse período de queda aqui na Argentina foi na época do governo do Macri. Vocês lembram do Macri? Que ele foi eleito ali, é como se fosse um Temer da vida, né? Lá para a Argentina. Então teve uma pequena redução nos gastos públicos, estava indo no caminho correto, mas os malucos da Argentina lá, o pessoal de esquerda, resolveu colocar o poste da Cristina Kirchner no poder novamente e tivemos um aumento aqui nos gastos públicos. E agora, vindo a redução, finalmente a redução dos gastos públicos na Argentina com o Milei. Compare isso agora com o Brasil. Aqui temos também, né, um gráfico que demonstra os mesmos tipos de informações ali. Então os gastos públicos, ou seja, o custo da administração pública em bilhões de reais, desde o governo Dilma lá em 2011, olha só como é que estava alto ali, beirando 35 bilhões, né? Depois entrou o Temer, começou a redução de 33 para 29. Lembra que o Temer ficou apenas cerca de dois anos ali no governo, né? E ainda assim teve um governo muito bom, economicamente falando, né? E reduziu bastante ali, teve a reforma, uma pequena reforma tributária ali, uma reforma também da parte trabalhista, que foi mais importante, né? E depois com o governo Bolsonaro aqui foi uma redução maior ainda com Paulo Guedes, apesar de uma pandemia. Então lembrando, 2020 até o final de 2022 era o auge ali da pandemia e mesmo assim o governo reduziu os gastos públicos, né? Com a administração pública cortando aquele monte de compincha que fica ali só sugando, não produzindo nada e só sugando da população o dinheiro da população. Aí veio o governo do amor, né? E aí no governo do amor a coisa voltou ao patamar de 10, 15 anos atrás. Então aumentou mais uma vez os gastos públicos, aumentou a arrecadação de impostos e cada vez pior a economia brasileira. Mas agora voltando a falar da Argentina, olha só esse gráfico interessante. Ele mostra ali, né, é um gráfico que mostra a pobreza, né, que mede a pobreza ao longo dos anos, desde 2016 até 2025, até os tempos atuais. Então tivemos ali no período mais forte aqui do pessoal ali dos Kirchners, né, do pessoal da esquerda, esse aumento na pobreza, né, e agora recentemente
no segundo semestre de 2024 em diante, olha só essa queda na taxa de pobreza, né? O percentual da população que está na linha da pobreza. Então não tem segredo, meus amigos. É redução de custo do Estado, redução de impostos. Tudo isso faz cair a inflação, tudo isso faz com que a população tenha mais dinheiro no bolso para poder consumir, né? E isso melhora a qualidade de vida da população. Infelizmente, o Brasil está seguindo o rumo totalmente contrário, né? Aumentando impostos, aumentando a dívida pública, gastando mais dinheiro, torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. E isso sem contar todo o risco jurídico que nós corremos aqui no Brasil, né? Com toda essa venezuelização que está acontecendo aí, capitaneada principalmente pelo STF junto com o governo federal. Esperamos que as coisas melhorem e que em breve a gente possa ter um governo aqui mais parecido com o Milei na Argentina, né? Como é bom ter presidente. Um abraço para você, até o próximo vídeo.